Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos a nenhuma qualificação para falar sobre, como sereias, gaivotas, barra pesada e um barulhinho constante na cabeça. Marina, olha só. Tô olhando. Dessa vez não é uma pergunta, na verdade, eu estou concedendo a você 1 minuto para que você possa pregar a maldição para alguém que você sempre quis e nunca teve oportunidade. Mas tem que fazer aquela maldição caprichada que nem o do filme. Mas eu não preciso citar nomes, não, né? Não, só fala assim, eu quero que você... Bento Carneiro, roteiro brasileiro. Então tá, eu vou falar assim, que eu quero que você, atendente do USCIS, que tá cuidando do meu processo de imigração, que tá sentado em cima da minha papelada, que tá com você desde outubro do ano passado, vai fazer 1 ano que essa merda não resolve. O que vai acontecer com você, sabe o que é? Você vai deitar na sua cama, a sua cama vai estar molhada, aí na hora que você vai levantar no susto, você vai cair, vai torcer o pé, aí você vai bater a testa no criado mudo, aí na hora que você sai mancando, você vai bater o ombro na quina da porta, aí você não vai ver o cachorro, você vai pisar no cachorro sem querer, e aí você vai escorregar e vai rolar a escada. Caramba, igualzinho o filme, já me perdi na primeira frase que ela falou aqui. Marcelo, conta pra mim, das tarefas de casa, qual é que você não deixa ninguém fazer por você, que é só você que pode fazer, e por quê? Ele mora sozinho, porra. Não, mas se ele contratar uma faxineira, por exemplo, isso ela não mexe. Não, é exatamente essa situação. Agora não que eu dispensei, né? Na pandemia eu virei dono de casa full forever. Mas até então ela não limpava os meus Funko Pops. Olha aí. Eu falei, não mexe aí, deixa que aí eu limpo. Dudu! Oi. Do que você acha que o Tom tem mais medo? O Tom de ficar sem carne pra comer. Sem carne? No lugar de carne, tem que comer fruta. Puta, esse é o medo bom, cara. É verdade. Eu acho que tá aí do top 3 dos medos do Tom, cara. Tá em top 3. Não é? Esse medo é meu também, a gente compartilha esse medo. Nem eu sabia que eu tinha esse medo, né, Tom? Nem eu sabia que eu tinha esse medo. Vai ter pesadelo aí. Então é isso. Vamos comer aquela pipoquinha bem úmida, com muita pinga. I do not understand you. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Você sabe como se come grama sem os dentes? Como é que é? Você arranca do chão e engole. Sessão aleatória. What? Então, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais deprê da Baixa Podosfera. Olha só, esse é o podcast preferido dos Faz Tudo, porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre as vagas arrombadas que estão por aí pra provar que o ser humano é sem noção. E a gente falou disso lá no episódio 57 do Pequeno Príncipe, com o Bruno Trajano, nossa aleatória. Falamos também sobre a loucura que pode ser gerada por não ingerir água, lá no episódio 28 do Mad Max, onde a gente falou sobre o vício em água. Também falamos sobre algumas coisas meio fedidas, lá no episódio 16 do filme Perfume de Mulher. E antes da gente falar qual filme que a gente escolheu, se você caiu de um andaime enquanto pintava a parede de fora e ainda não conhece o Sessão Aleatória, deixa eu te explicar. O nosso podcast ele é composto por 2 partes. Na primeira, a gente fala sobre os filmes da semana, curiosidades, detalhes de produção. E aí vem a segunda parte, onde os meus co-hosts incríveis trazem assuntos aleatórios pra gente discutir que vieram na cabeça deles baseados no filme. E como vocês devem ter percebido, o nosso mestre de pautas e âncora oficial não tá aqui hoje,
porque ele vai passar uma semana num detox tecnológico para viciados em fones Bluetooth. Esse detox, inclusive, eu queria recomendar para o nosso co-host convidado e aleatório, Cello, do podcast de garagem. Olha aí, manda o link. Cello, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Sessão Aleatória. Já tá dando pra pedir música, hein? É um prazer inenarrável estar aqui novamente e eu faço o coro aí com o Andrezinho que talvez um detox de fone Bluetooth pode ser alguma coisa interessante para que a gente possa abrir espaço na cabeça para novas opções de fones Bluetooth. É bom que um pode apoiar o outro, né, no detox. Já pensou? Oi, meu nome é Marcelo e hoje eu não comprei nenhum fone Bluetooth. Oi, Marcelo! E o filme de hoje é O Farol, um filme em preto e branco de 2019 do gênero terror psicológico que é dirigido por Robert Eggers e co-escrito pelo Max Eggers. Ele é estrelado pelo Willem Dafoe e pelo Robert Pattinson e o filme veio da lista do Dudu. Dudu, conta pra gente qual que era a sua lista, se é que você lembra dela, que a gente sorteou isso tem quase um mês, e por que O Farol tava nessa lista? Caraca, essa lista, se eu não me engano, ela é com filmes estrelados pelo Pattinson. Ah, foi mesmo. Já tinha lá O Farol, tinha aquele Mau Comportamento, que é muito bom. Acho que tinha Cosmópolis, eu não lembro. E tinha aquele Um Cão do Diabo de Cada Dia, O Diabo Nosso de Cada Dia, um negócio assim. Mas não tinha o Crepúsculo? Não, claro que não. São filmes bons. O Crepúsculo tá no baldinho, Marcelo. Eventualmente vai sair. O Crepúsculo tá aí, e tá vindo. Agora você colocou a categoria filmes bons com... Aí sim, aí eu entendi. Aí beleza, aí faz sentido. Exato, filmes bons com ele. Cadê o Batman? Cadê o Batman? Não tô entendendo isso. A gente tá se mostrando aí um excelente ator, né, da geração dele. Ele é bom, o cara é bom. Ele só... E olha só, esse Farol é legal porque esse Farol é do Eggers, que assim, ele começou com A Bruxa, cara, que é um filmaço de terror psicológico. Sim, nós vamos falar sobre isso. E esse outro agora também, O Farol, também é um filmaço de terror psicológico. Então aí estamos na linha de diretores bons e atores bons. Ele foi na linha do funcionou, vamos de novo, né? Em vez de ficar reinventando a roda. Ah, mas é porque ele muda, né? Beleza, ele tem essa linha do psicológico, mas ele tem abordagens diferentes, né? A gente vai falar sobre isso. Ah, sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos falar do filme. Olha só. O Farol, que o filme em inglês é The Lighthouse, é um filme em preto e branco, de 2019. Ele narra a história de 2 guardiões do farol que são afetados pela solidão e começam a perder a sua sanidade e se tornam ameaçados pelos seus piores pesadelos. A estreia mundial desse filme ocorreu lá no Festival de Cinema de Cannes de 2019, no dia 19 de maio, e o lançamento oficial do filme foi em outubro de 2019. O filme recebeu aclamação da crítica, elogios aos aspectos técnicos, a direção, as atuações do Dafoe e do Robert Pattinson. Foi, assim, um super sucesso. No Brasil, ele foi estreado em janeiro de 2020. Isso me deixou bem curiosa, porque foi-se a época onde o filme estreava fora do Brasil numa data e estreava no Brasil meses depois, né? Tudo bem, foram só 3 meses de diferença, mas não é comum, né? Hoje em dia, mais ter tanto tempo assim entre a estreia do filme e a estreia no Brasil. Vocês já viram algum outro caso recente? E não teve tanto apelo no Brasil. Fizeram uma divulgação boa, não sei. Ah, pode ser. Esses filmes mais cultos, assim, eles vão para salas específicas, não vai naquelas grandes salas de cinema e tal. Dependendo da época ainda, se ele saiu junto com um blockbuster aí, que ele não aparece mesmo. Pois é. Olha só, o Robert Eggers e o Max Eggers não têm o mesmo sobrenome à toa, porque eles são irmãos. A inspiração para a história do Farol veio de várias fontes. Uma delas foi uma tragédia real que ocorreu em 1801 com 2 faroleiros que ficaram presos num farol durante uma tempestade. Tiveram também as obras literárias de Herman Melville, Robert Louis Stevenson e Howard Philip Lovecraft, que também alimentaram esse caldeirão de influências que foi a escritura do roteiro do Farol. Agora, na hora de descrever o Farol, essa frase, eu, com todo o meu raio problematizador, eu achei a coisa mais incrível do mundo, então eu trouxe aqui. Randy, bota um efeito assim na minha voz. Tudo bem, minha voz já é esganiçada, mas bota um efeito de Deus, sabe? Aquele efeito de Deus falando lá de cima. Que eu vou falar o que o Robert Eggers falou quando perguntaram pra ele a respeito do Farol e pediram pra ele descrever o filme. Ele falou o seguinte: nada de bom pode acontecer quando 2 homens ficam presos sozinhos em um falo gigante.
Exatamente. É melhor que a sinopse do IMDb. A gente vai chegar lá. Te garanto que qualquer coisa que a gente fizer é melhor que a sinopse do IMDb. Eu ainda acho que a sinopse do IMDb, a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que colocaram a sinopse errada, sabe? É de outro filme. Mas antes da gente entrar na sinopse do IMDb, antes da gente falar mais sobre esses detalhes do filme, eu quero falar sobre o elenco. Que o elenco é fácil, né? Cabe em 2 dedos na mão. Dá pra fazer o L, né? Com os 2 dedinhos assim. Por quê? Porque o elenco, basicamente, é o William Dafoe e o Robert Pattinson. E as gaivotas, né? E a sereia. E a sereia, é. A Gaivota também é um baita personagem. Um baita personagem. Eu acho que a gaivota, na verdade, acho que deve ter tido problema de budget. É uma gaivota e o resto é tudo digital. Ah, provavelmente. Claro, né? Então, pra gente falar dessas figuras, vamos pro nosso Viu Não Viu. Você viu ou não viu? Olha só, todo mundo sabe que o Robert Pattinson, ele foi de vampiro até Homem-Morcego, certo? Isso aí todo mundo sabe. Ele começou como bruxo lá no Potter lá. Mas ele fez parte da octalogia, nem sei se essa palavra tá certa, Deve estar. mas da octalogia de Harry Potter, só que ele morreu rapidinho. Ele tava no 4º filme, o Harry Potter e o Cálice de Fogo, mas morreu já no final. Mas a foto dele ficou vazando ainda, ou seja, ele deve ter recebido royalty de outros Harry Potters, porque a imagem dele, a fotinha dele ficava rodando lá. E a lista de filmes dele, gente, é gigante. Então, certamente, tem coisa que a gente não viu nessa lista. Uma delas é o filme Poucas Cinzas, Salvador Dalí, de 2008. Alguém viu esse filme? Não. Não. Ah, então, esse filme do Dali eu não vi porque não teve tanta repercussão. Mas ele fez mesmo, né, o Dali. Pois é. Eu fiquei sabendo, mas não vi. Eu acho que esse filme agora foi o único filme do Robert Pattinson que eu vi inteiro, do começo ao fim. O único. De todos. Sério? Sério. Você tá precisando assistir mais filme do Robert Pattinson? Tô precisando. Você não viu Batman, não, Marcelo? Eu não vi Batman ainda. Vocês acreditam nisso? Quem chamou esse menino? Sorte sua que o André não tá aqui. É, a gente fica chamando o Marcelo pra esses negócios. Eu não tenho tempo, galera, eu juro. Eu não tenho tempo pra viver, gente. Eu não tenho. Eu tô sem tempo pra viver. Não tenho. Olha só, o filme Poucas Cinzas, Salvador Dalí fala sobre a relação entre o poeta Federico Garcia Lorca e o pintor surrealista Salvador Dalí, 2 dos artistas mais renomados da Espanha. Essa é a sinopse incrível do IMDb. Além disso, tem um outro filme que é o Cosmópolis. Alguém viu Cosmópolis, de 2012? É bom também. Não. Eu trouxe esse filme porque a sinopse é tipo assim, blé, não vai me fazer assistir, sabe? Não me fez ter interesse em assistir de ler essa sinopse aqui. Quase assistiu. É. Foi 25% de chance. Olha só, a sinopse é: um jovem milionário decide cortar o cabelo em um barbeiro específico do outro lado de Nova York. Para isso, ele enfrenta o trânsito caótico da cidade em sua limusine. A cada esquina, ele percebe que é uma ameaça aos seus negócios. Nossa. É basicamente isso mesmo. É um milionário indo cortar o cabelo e divagando sobre a vida dele. Ai, puta que pariu. Que maluco, hein? É maluco. Preguiça. Mas é bom. Mas o milionário é o Pattinson? É o Pattinson. Tudo bem. É antes dele virar Batman. Antes de virar Batman. Tá certo. É só o Bruce Wayne. Agora, a lista de filmes do Robert Pattinson é enorme, mas o William Dafoe também não fica atrás, né? Ô, tá doido, o Defoe, que é o cara. É, ele já teve em filme de herói, mas como vilão, né? Exato. Todo mundo já viu ele como vilão do Homem-Aranha. Green Goblin. Mas ele também tava no Platoon, ele tava no Psicopata Americano, ele tava no Aquaman, ele tava no Grande Hotel Budapeste. E em homenagem ao Cello, eu vou fazer aqui um ouviu, mas não viu. Olha aí. Eu sei aonde. Marcando presença. Aonde, Dudu? No Nemo, Procurando Nemo. Exatamente, ele tava no Procurando Nemo. Ele é o peixe com a cicatriz na cara lá, o peixe preto. Ele era o Gil. É ele mesmo. E assim, né? É um puta ator o Defoe, né, cara? É um puta ator com P maiúsculo, né, cara? É muito foda, cara. Muito. É demais, o cara é foda, velho. Mas ele também tem outro ouviu, mas não viu, Dudu. Ele tava no Death Note da Netflix. Ele fez a voz do Ryuk. É isso aí? Olha só, isso eu não sabia, não. É o capeta? É, aquele monstrão lá, o Ryuk. Isso eu não sabia, não. Ele fez a voz dele também. Eu falei assim, encaixa, né? Ele tem essa cara de maluco, né? Eu não tenho outra palavra. Tem. Gente, o William Dafoe ele faz tanto filme que ele tá no filme da Madonna. Fazendo par com ela. Par romântico com a Madonna. Deus do céu, cada um tem uma dancendor que merece. E ele tá num filme muito maluco do Lars von Trier também, que é o Anticristo. Sim.
Eu recomendo, mas também não recomendo. É um tipo de filme que eu recomendo e não recomendo ao mesmo tempo. Esses personagens assim, com a mente perturbada, é o Defoe, né, cara? Não tem como não ser, né? Bom, com esse vasto elenco, eu encerro por aqui o nosso Viu Não Viu e o nosso Viu e Não Viu. Você é o mais rápido de todos. Viu Não Viu a jato? E vamos então pra sinopse do IMDb. Bora. Olha só, eu não sei nem se esse trem tá certo, mas eu vou ler verbatim, tá? Eu vou ler tal qual tá escrito lá. Tem que ser ipsiliters. A história de um antigo faroleiro chamado Old, que mora em a cidade de Maine do início do século XX. O quê? Deixa aí. Nossa, tá bem ruim isso aí, cara. Perfeito. Tá bem ruim isso aí. Perfeito. O farol, ele é em Maine no século XX, mas quem é Old? É a gaivota, é a sereta. Deus do céu, tá bom, vai. Vamos fazer então uma sinopse mais ou menos aqui? Quando o André não tá aqui, a gente faz loucura mesmo, é isso aí. O André tá aqui. A gente não tá nem aí. O gato sai, os ratos fazem a festa, não tem jeito. É tipo quando a professora falta na aula, sabe? E manda substituta. Foi na minha aula hoje que faltou o cachorro da cirurgia. O cachorro podia fazer cirurgia. Aí não teve aula. O cachorro voltou? Não, peraí. Peraí. O cachorro tinha superado, voltou. Não é que ela faltou, é que a cachorra tava com os problemas de anemia e não pôde fazer cirurgia. Então não teve cirurgia. Ela mandou uma mensagem, falou, pessoal, eu tô muito boa, não precisa de cirurgia. Melhorei. Desculpa, galera, acordei super bem hoje, não vai dar. Mas nem às vezes eu tô no levo o cachorro e aí não tem aula, não tem como. Nossa senhora. Segue o bar. Vamos lá então, olha só. William Defoe é Thomas Wake, um faroleiro de uma remota ilha da Nova Inglaterra nos meados de 1890. Ele contrata um novo ajudante, o ex-lenhador Ephraim Winslow, que é o personagem do Pattinson, e o veterano encarrega o novato das piores tarefas e o proíbe terminantemente de se aproximar do farol. O Thomas diz que a luz é sua. Os dois vão se conhecendo, se adaptando ou não às manias e excentricidades um do outro. No entanto, o Ephraim não consegue mais conter tanta curiosidade para saber o que acontece naquele espaço da luz que ele não tem acesso. Enquanto isso, alguns fenômenos estranhos vão acontecendo, ou seriam alucinações provocadas por culpas e segredos que eles tentam esconder até de si mesmo. Bom, sei lá, esse é o filme, vai. Melhor que o IMDb. Melhor que o IMDb, isso aí. Mas não precisa de muito esforço também pra ser melhor que o IMDb, né, cara? Muito obrigada, Marcelo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o filme, começando com você, Cello. Você assistiu? Porque até hoje de manhã você não tinha assistido, não. Pois é, até hoje de manhã eu não tinha assistido. E assim, eu vou confessar uma coisa pra vocês, que talvez algumas pessoas não vão achar interessante. Mas eu realmente tive um dia de trabalho bastante complicado hoje, mas eu gosto de assistir o filme pra poder falar a besteira que eu vou falar aqui. E eu assisti o filme em 2 vezes. Ixi, Maria. Olha aí. Ah, mano, por que vocês estão fazendo isso, cara? 2 vezes não dá pra pegar tanto, não, mas 1.5 é ideal. E mesmo na velocidade 2 vezes, o filme é arrastado, é lento, é enfadonho. Mas eu acho, sendo bem sincero... Ô, Tchau. Não, calma. O filme, ele é arrastado, ele é enfadonho, mas assim, ele é um filme de terror dramático. E assim, o terror nada mais é do que causar desconforto em quem tá assistindo. E o filme faz isso com maestria, porque é um filme desconfortável. Cara, eu gosto muito da questão da fotografia, né? Então, o jeito que o cara filma a cena, o jeito do enquadramento, o preto e branco, o granulado, cara, causa um desconforto do começo ao fim. Você fala, caralho, que droga, que merda de coisa que é isso aqui. Mas assim, a ideia do cara de mostrar como é a vida do faroleiro, tem que falar devagar, do faroleiro, e assim, você literalmente entra na posição do cara, né? Você vê a vida do cara, o que tá fazendo aquelas semanas que estão passando. Então não é um filme que eu assistiria se eu tivesse visto o trailer, mas é um filme que eu gostei pelo fato de sair desse blockbuster que a gente costuma ver, de explosões, de gente voando e tudo mais. Eu gostei do filme, eu achei um filme bem interessante. Talvez não é um filme que eu vou assistir 4, 5 vezes na minha vida, mas eu gostei do filme, eu gostei da proposta do diretor de levar você pra uma posição totalmente incômoda, e o jeito que ele fez o filme pra mim foi muito legal. Eu gostei, sinceramente, achei bem legal. Boa escolha, Dudu. Grátis. Olha aí. E você, Tom, que tá indignado? Eu achei o filme, cara, me pegou do começo ao fim, tanto é que eu tive problemas pra assistir o filme e eu entrei atrasado no trabalho hoje por causa disso. A economia brasileira sendo impactada pela sessão aleatória. Olha aí. Eu comecei a assistir o filme, era, sei lá, umas 7 horas, e eu fui até o fim do filme porque eu tava muito intrigado. 7 da manhã? É. Caraca, Tom. Aí eu tava muito intrigado, fazia muito tempo que eu não vi um filme tão interessante quanto esse. Acho que a fotografia do filme é impecável, a ambientação do filme é impecável, o figurino do filme é impecável. Putz, cara, o diálogo é muito foda.
A atuação dos dois é muito foda. Faz tempo que eu não assisti um filme que me impactava tanto assim, em termos de ser um filme tão diferente do que a gente tem aí à disposição. Olha aí, que profundo. E você, Dudu? Olha só, desde 2015, na Bruxa, o que o Eggers faz? Ele faz filmes de época, te transportando pra época, mas ele pega ao máximo que ele puder de fazer a coisa o mais realista possível. Dos caras terem que construir as cabanas, de fazer o figurino com roupa o mais próximo possível da época. Tem um filme que é o último dele desse ano, que é o Northman. Ele arrumou um ferreiro pra fazer as espadas da época, então ele te leva pra aquele ambiente. E além do ambiente, né, que ele faz isso com o ambiente, ele também explora o psicológico das pessoas, né? Então, assim, transforma situações ali em terror psicológico. Na Bruxa, ele explora a religião das pessoas, o fanatismo religioso, mitos religiosos. E nesse do Farol, ele vai pra mitologia grega também, explorando a solidão dos caras e o psicológico de dois caras estarem ali num tempo determinado, e aí eles ficam presos, e a situação vai piorando, escalonando. No Northman é uma história de vingança, é baseada, né, no Hamlet. A história mesmo, ela é bem simples, mas ele foca no cenário e nos personagens. E aí ele transforma tudo num clima de terror, num clima mais cru mesmo. É bem legal. Gosto muito do Eggers. Olha aí. Eu tenho uma confissão pra fazer. Passa a confissão. Eu acho que eu já sei, mas vambora. Você não assistiu o filme? O filme me apagou em 19 minutos. Sabia! Me apagou que eu acordei 5 horas depois sem saber onde eu estava. Tipo hangover total, né, cara? Sensacional. Assim, eu dormi a noite inteira, não foi uma noite que eu dormi mal. Aí o André acordou, a gente tomou café, eu falei, eu vou assistir o filme de Sessão Aleatória, você quer ver? Ele, quero. Sentamos os dois pra assistir. Vocês assistem o filme de manhã, gente? De manhã eu tô dando aula. Não foi de manhã, foi tipo na hora do almoço, vai. Ah, tá. Menos 11 horas, assim. Aí, o André falou assim, não, esse filme é preto e branco, então a gente tem que fechar a cortina pra ficar mais escuro. Aí, a mimir. Mas a André também não ajuda, né, cara? não ajudou. Andrezinho, você também não ajuda, né? O André é o cara que já sabe. Aí chegou uma gata, aconchegou no lado, chegou outra gata, aconchegou do outro, pronto, acabou. O André já sabe o segredo da vida, ele aceitou e falou, beleza, gente. Ela não vai assistir. Eu acordei, era tipo 3 da tarde, sem saber onde eu tava, sem saber o que tinha me atropelado. O André tava jogando videogame, tinha me largado lá, ele desistiu. E eu falei assim, o que eu faço? Eu não consegui ver. Gente, eu juro, foi muito mais forte. Isso nunca aconteceu. Normalmente, o que eu falo? O André já reclamou disso várias vezes aqui. Eu pego o celular, eu começo a jogar joguinho, eu começo a fazer minha pauta enquanto eu tô vendo o filme, sabe? Já começo a montar minha pauta, não pego o iPad, etc. Gente, eu não tava conseguindo ficar com o olho aberto. E aí, de repente, eu pisquei e não abriu mais. Vocês não estão entendendo. Mas acho que você tava cansada, chefia, porque assim, eu vou fazer um ponto aqui. Como eu falei, eu assisti em 2 vezes. Talvez, depois de um dia cansativo de trabalho como foi hoje, se eu tivesse assistido ele em uma vez, talvez eu tivesse dado uma pequena cochiladinha enquanto o velho marinheiro do Willem Dafoe falava lá as maldições dele. Caralho, que capacidade de decorar o texto. Nossa, não é incrível? A parte das maldições é inacreditável. Não dá pra dormir nessa hora, não. Dá pra dormir ele cortando as lorotas dele lá, mas a maldição, não. Eu olhando assim, falei, caraca, vai ter uma hora que vai cortar. Porque assim, você percebe que não é uma coisa que ele está improvisando, porque todo o texto faz relação a 1800, cara. Então ele não tá improvisando, é um texto escrito como se fosse um marinheiro lá da ponta que pariu de 1800. E eu, caralho, como esse cara tá falando isso? E o tanto que o olho dele tá regalado, parece que vai sair pra fora. E é tipo, é tanto detalhe na maldição que é tipo, e o tentáculo do polvo azul escuro, que é bem grudentinho, vai pegar você pela perninha, exatamente na panturrilha, e vai começar a te dar aquela cãibra tão dolorosa quanto uma cólica intestinal. Eu, caraca, não acaba nunca. A chefia tinha dormido na perninha. Não, mas é incrível. Não, se eu contar pra vocês que eu dormi nele subindo o farol com um balde de óleo. Não, mas eu tava assistindo o filme e falei, mas eu duvido. Eu duvido que a Marina tenha assistido esse filme. Eu duvido. O problema não foi nem que eu cochilei ou que eu, sabe, me apagou.
Mas assim, eu dormi igual uma criança. Usa como sonífero. Ficar sem sono, bota esse filme aí. Quando eu falo assim, eu preciso parar esse dorama, eu dou pausa o dorama, dou play no Farol e aí batata, pof, só o dia seguinte. 5 minutinhos, uma maldição, pronto, puf, dormiu. O filme vira um mundo bita da Marina. E olha só, hein? Apagada pelo Farol, hein? Ai, ai. Se o anjo da morte, com enorme desalento, fizer do oceano o nosso leito, Deus, ouvindo as ondas rolantes, salvará as nossas almas suplicantes. Às 4 semanas. Não, senhor, obrigado. Dá muito azar deixar um brinde inacabado, rapaz. Eu não quero te desrespeitar. Um homem que não bebe deve ter os seus motivos. Não tenho, Pelo que eu entendi, é contra as regras, senhor. É mesmo? Exato, está no manual. Não achei que você fosse do tipo que lê. Bom, eu não quero problemas. Então faça o que eu mando. Isso também está no seu livro. Original do Farol foi articulada pela primeira vez em um jantar entre o Robert Eggers e o Max Eggers, e o Robert ele estava insatisfeito com as suas perspectivas na indústria cinematográfica depois que o lançamento do seu primeiro grande filme, que o Dudu já citou aí, o The Witch, de 2015, não teve financiamento. O Max, ele compartilhou um esboço básico de seu roteiro, como sendo um conto de fantasmas ambientado em um farol como parte de uma tentativa de releitura de um conto inacabado do Edgar Allan Poe, que chamava The Lighthouse. Adaptar esse conto provou ser bem problemático, porque interrompeu o progresso do Max no roteiro, o fato do conto não ser terminado. Quando ele adaptou o conto, ele deu o título de Burned Island. É uma ilha que pegou fogo, uma ilha que queimou. E aí ele começou a ter ideias para reforçar o conceito do projeto, mas quando o Max entrou nisso, eles começaram a pesquisar sobre um material diferente para poder dar origem a esse roteiro. Uma das histórias que mais chamou a atenção dos roteiristas na pesquisa inicial foi um mito do século XVIII em um acidente no Smalls Lighthouse, no país de Gales, em que 2 dos wikis, eu não sei qual que é a tradução do wiki, mas deve ser, né, o faroleiro. Não sei, eu traduzi Google Translator e eu não achei a tradução para essa palavra. Mas os 2 chamavam Thomas e os 2 morreram presos em seu posto por uma tempestade que praticamente destruiu o farol. O fato de ambos os homens se chamarem Thomas obrigou ele a criar um filme com uma história subjacente de identidade. No momento em que houve esse conceito realizado, o Robert interrompeu seu compromisso com o Lighthouse, né? Quando ele tinha esse conceito completo do filme, chegou um investimento pro The Witch. Aí ele pausou a escrita do roteiro do The Lighthouse e foi gravar o Witch. Depois que o The Witch terminou o lançamento nos cinemas, ele teve um sucesso inesperado e o perfil do Robert, né, não o Robert Pattinson, né, o Robert Eggers. O cara bombou. Todo mundo viu o filme do cara, o filme fez o maior sucesso e aí fica mais fácil você conseguir, né, um financiamento para os seus projetos. Para explorar essa sua credibilidade recém-descoberta, ele foi lá e jogou o Lighthouse na negociação com os executivos dos estúdios. Virou e falou assim, eu tô com essa bola toda, então eu quero fazer isso aqui, ó, pá. E jogou o The Lighthouse. Ele e o Max retomaram o trabalho trocando rascunhos, revisaram, foi muito corrido terminar isso, porque eles começaram a fazer pesquisas mais rigorosas sobre o período da Inglaterra por volta de 1890, que eles queriam desenvolver esse mundo na tela. Eles ficavam imersos em fotografias da década de 1890 até meados de 1930, então em uns 40 anos de fotografias, filmes franceses com temas marítimos, arte simbolista para pegar essa referência visual. O estudo de literatura dos Eggers com os temas marítimos e surrealistas aumentou, melhorou e fez desenvolver o discurso dos personagens do farol. Eles analisaram os escritos de Herman Melville, Robert Louis Stevenson e o H.P. Lovecraft, que eu já mencionei, entre outros, e aí eles encontraram a literatura da Sarah Orne Jewett. Era uma romancista muito conhecida pelos seus trabalhos, que eram todos cores ambientados na costa do Maine. E ela tinha um estilo de escrita que era bem pesado nos dialetos, e foi esse estilo de escrita que forneceu a cadência da fala dos personagens do filme.
que enraizou essa experiência com os próprios personagens dos marinheiros. Ela buscou muito dos fazendeiros, sabia? Da forma que os fazendeiros fazem, não só dos fazendeiros, mas também dos pescadores e de alguns capitães da vida real que ela também entrevistou. E aí o Robert e o Max pegaram uma dissertação sobre essa técnica dessa mulher para orientar a direção para cenas de conversação que eram muito intensas. Então eles pegaram a orientação da mulher para fazer todas aquelas cenas que eram um diálogo muito forte. A formação teatral dos Egerts foi uma outra força que moldou a direção criativa do Farol. Os dois homens obtiveram elementos de dramaturgos que influenciaram seu trabalho quando adolescentes. E principalmente artistas como Samuel Beckett, o Harold Pinter e o Sam Shepard, eles tinham escritos que examinavam as perspectivas masculinas em crises existenciais e em psicoses. Era assim, suco de loucura, né? Pra escrever e temos um filme aí. O filme foi gravado em 6 semanas. Rápido, hein? Eu lembro quando a gente falou do filme, que ainda não foi pro ar, então você não sabe, Marcelo, mas a gente falou do filme do Nicolas Cage, que faz 17 filmes por ano. Como que alguém faz pra fazer um monte de filme no mesmo ano? Olha aí. Eles só precisaram dos atores durante 6 semanas. Então, 1 mês e meio, acabou. As filmagens do Farol foram realizadas sob as piores condições climáticas imagináveis. A produção não precisou de máquina pra criar vento, chuva, névoa, nada. Caraca, sério? Que bom, o cara foi no lugar e falou assim, onde que chove mais? Onde tá chovendo mais nesse lugar? Economizou para um cacete. E o terreno sem vegetação deixou a equipe exposta aos elementos e às temperaturas congelantes. Então tava frio, não tinha árvore, então ventava pra caramba, né? Tava na beirada da água, então é muito vento. Já o William Dafoe e o Robert Pattinson, eles tiveram basicamente um duelo de interpretação. Nossa, foi. O Robert Eggers gostou do fato deles terem estilos completamente diferentes, e isso provocava, de acordo com o Eggers, faíscas no set. O Dafoe, que vem do teatro, ele gosta de ensaiar exaustivamente. Já o Pattinson, ele prefere agir de acordo com a energia do momento para não perder a espontaneidade. Imagina, um que ensaia pra caralho e um que quer fazer no improviso. É tipo o Xi e eu no podcast. Exato. As filmagens aconteceram na cidade de Cape Fortune, uma comunidade canadense de pescadores, e foram usados 3 faróis. Foram 3 construções. Agora, tem um 4º farol que foi usado para criar o que é visto no filme como um local singular, que é aquela visão de longe, sabe? Aquela visão que tem a água e tal. Esse é o farol Mull of Galloway, que ele foi usado para cenas externas, o farol, o jardim do farol e a ilha como um todo. Já o farol de Killantrigan foi usado pela escada interior. Então aquela escada que ele subiu e me fez dormir, essa escada é desse outro farol. Já o farol de Corsewall foi usado para uma única cena interior e para criar o penhasco de muitas das cenas. Olha só. E o 4º farol, que é o farol de Clock, foi usado para iluminação interior, já que não está mais operacional. Então, ele estava bem mais preservado. Então, para fazer as cenas interiores, assim, eles não precisavam ter tanto cuidado em preservar a parte funcional, porque o farol tá desligado. Então, não tinha esse cuidado, digamos assim. Obviamente tinha, mas não tinha essa precaução. Ele usou vários faróis porque, na verdade, eles vão modernizando esses faróis. Então, ele quer fazer um farol de 1920. Aí ele não pode ficar filmando o farol moderno, né? É. Tem que pegar aquele farol de pedra, né? Do século XIX. E aí usaram um pedaço de cada farol para fazer esse um farol. Isso. Ele montou vários faróis para chegar em um que ele queria. Pois é. Olha só, quando a gente fala de críticas, o Rotten Tomatoes, que classifica, categoriza as opiniões apenas como positiva ou negativa, trouxe um índice de aprovação de 90%. Isso é super alto. É um filmaço. Caraca. Pois é, olha só, um dos comentários aqui era que é uma história emocionante, filmada de forma brilhante e liderada por 2 performances poderosas. O Farol estabelece ainda mais Robert Eggers como um cineasta de talento excepcional. É mesmo? Agora, tem o Metacritic, que também é um site de reviews. Ele tem 51 opiniões só de críticos. E eles escrevem, na maioria, para a imprensa tradicional. O filme teve uma média de 83%. E isso é considerado uma aclamação universal para esse Metacritic, porque ele é só de críticos, né? Não tem aquele coisa popular. As revistas chamaram o filme de sombriamente emocionante, feito com habilidade extraordinária. Comentaram que o filme era baseado em The Witch e provando que Robert Eggers possuía muito mais do que uma habilidade impecável em um gênero, que ele tinha capacidade de prender você e aquela febre do que tá acontecendo na tela. O Daily Telegraph deu ao filme uma pontuação perfeita, chamando a performance de Dafoe de espantosa e comparou Pattinson com Daniel Day-Lewis no There Will Be Blood, e ele comentou, olha, isso é sem comparação
coração, mas tudo sobre Lighthouse aterriza como um estrondo na sua cabeça. É o cinema pra fazer a sua cabeça e a sua alma ressoarem. Agora, vocês sabem do que eu adoro perguntar pro André e esse pedaço não ia ficar de fora. Eu quero falar do Show Me the Money. Tá, sucesso, demorou 3 meses pra sair no Brasil. Vocês acham que deu dinheiro esse filme? Acho que não. Acho que porque foi gasto, deu. Eu acho que não, porque não é o tipo de filme que atrai aquela multidão de pessoas que só querem um filme pra se divertir e comer pipoca no cinema, entendeu? Então acho que não. Lucro absurdo, acho que não. Pois é, olha só. O The Lighthouse arrecadou 10,9 milhões nos Estados Unidos e 7,5 milhões em outros territórios, para um total mundial de 18,3 milhões de dólares. Que qualquer Vingadores faz num final de semana, né? Não, qualquer Vingadores faz em uma sala, né? Em 2 horas. Em 2 horas. Tá bom. Eu não achei custo de produção. Ah, Então não dá pra gente saber se esses 18,3 milhões se pagou, ficou elas por elas, mas a gente pensando em 2 cachês, como William Dafoe e como Robert Pattinson, que os dois estão sempre em alta, não deve ter sido barato pagar esses caras, né? Então pelo menos metade disso foi pra esses 2 caras. Eu acho que empatou. 18 milhões foi o que arrecadou. 18 milhões que arrecadou, vai. 8 milhões pra um, 8 milhões pro outro, os outros 2 milhões foram pras gaivotas. Eu acho que se pagou. Ah, olha só, eu achei aqui, tem uma fonte duvidosa do Google, que fala que o filme, a produção custou 11 milhões de dólares. Pagou. quase 50% de retorno. Foi bom, cara. Já a Bruxa, Dudu, foi 4 milhões só pra fazer. Nossa, a Bruxa é baratíssimo. Pois é. Com 5 a 6 atores, um cabrito. Um cabrito. Um bode, né? Não um cabrito, não, um bode. Nenhum animal foi machucado nessa, né? Porque no Farol aí teve animal machucado de maneira assim, né, cara? Psicopata, né? Nossa senhora. Claro que não é um animal, né? Era um boneco. Partindo do princípio da ideia do filme, foi um animal machucado. Essa hora foi pesado. Uma das cenas mais violentas que eu vi na TV em 2022, olha aí. Olha aí. Tá assistindo pouco noticiário, hein? Pouco, quase nada. Então vamos lá, bora pro troféu aleatório? Bora. Troféu aleatório. Tom, conta pra mim, o que é ganhar o troféu aleatório? É óbvio que você ganhar um troféu aleatório é a mesma coisa que o Robert Pattinson teve de oportunidade de transar com uma sereia. Nossa, Tom. É show. Caralho, velho, não. Bom demais. Tá bom. Então aproveita e dá o seu troféu aí, vai pra sereia? Não, o meu troféu, na verdade, como eu pedi pros meus companheiros de podcast para que a gente começasse um pouquinho mais tarde, porque eu tava na academia. Olha. Então tudo que eu consigo pensar agora é em maromba. Cadê meu campeão? E o meu troféu maromba vai justamente pro William Dafoe rasgado. É verdade. Tem uma hora que ele aparece lá sem camisa, um senhor de idade, um idosinho lá rasgado. Eu falei, olha o William Dafoe, o shape tá falando sozinho. E ele treta de igual pra igual lá, na hora que você sair da porrada. Ele foi pro pau sem nem aí. É, de igual pra igual, cara. Exatamente. Muito bem. E você, Dudu, qual que é o seu troféu aleatório? Meu troféu, a tarefa poderia ter sido mais fácil, vai na cena que a Marina dormiu, que é ele carregando o barril. Um barril de óleo lá pra cima, e aí depois chega o Thomas lá em cima com a canequinha e fala assim, você devia ter trazido nessa canequinha aqui. E ele carrega o barril até lá em cima e depois tem que levar lá pra baixo de novo o barril. Eu não vi ele descendo com o barril, ele desceu com o barril. Cortaram. Você foi só na subida, né? Talvez na edição com os cortes do diretor você veja ele descendo, mas nessa não teve, não. Ah, então tá. E você, Marcelo, qual que é o seu troféu aleatório? Bom, o meu troféu aleatório, eu vou fazer referência aqui ao meu grande amigo de fé, meu camarada Ricardo Banniman, porque existe aquela música chamada, do Louis Armstrong, chamada What a Wonderful World, né? Sim. E um belo dia, eu e Banniman, bêbados, sentados em algum lugar, escrevemos uma música chamada Mais Que Merda de Vida. Que bom. E o meu troféu é o troféu Mais Que Merda de Vida. Precisa explicar? Acho que não, né? Literalmente, principalmente na hora que ele vai jogar o canequinho na ventania lá. Exato, acho
que não precisa explicar, né? Que caralho de vida, né? Puta que pariu, né, cara? Meu Deus do céu, né? Inacreditável. Olha, eu até achei que meu emprego hoje tava valendo a pena, viu? Porque puta que pariu, viu? Porra, não é? 2 pinicos lotados de merda vai jogar fora na ventania. Parabéns. Na ventania contra, né? Contra o vento. Eu não vi esse pedaço. É muito bom. O meu troféu é o troféu A Princesa Ervilha, que vai pro Robert Pattinson, que assim que sentou, já sentiu a estátua e cavucou, né, no buraquinho lá onde que tava a estatueta. É. Uma rapidez que ele achou aquela estatueta, pra quem não sabia que ela tava lá. Deu muitas alegrias pra ele durante o filme. Muitas. Pois é. Troféu A Princesa Ervilha, então, que tava com um incômodozinho no colchão dele. Eu tenho um recado, mas antes eu quero saber se mais alguém aqui tem algum recadinho antes da gente ir pros assuntos aleatórios. Não, eu estou ansioso pelo seu recado, chefinho. Olha aí. Então, Marcelo, você vai saber uma novidade que a gente tá lançando neste episódio. Olha aí! Todo dia tem novidade. Não, na verdade, essa é a mesma novidade que eu lancei no episódio que vai sair essa semana, só que não foi no ar, a gente cortou pra eu explicar melhor a novidade, entendeu? A gente refez as regras porque, afinal, eu sou o dono da bola e do campinho, então eu decido a regra. O podcast é nosso. Se você não gostou, cria o podcast em você, faz a sua regra, faz a sua promoção e não enche o nosso saco. Passa as suas novidades você mesmo. Isso. Então, eu queria declarar que agora a gente vai ter um novo baldinho aqui no Sessão Aleatória. Olha aí, mais um. Eu já perdi a conta de quantos baldinhos tem aqui. Porra, é bom que dá pra aquelas pessoas que colecionam baldinho, né? Dá pra colecionador. Mas vamos lá, segue o jogo, vai lá. Esse baldinho, ele vai chamar o baldinho Mega Blaster, Olha aí, que beleza. porque tem que ter um nome de impacto. Super criativo também. Olha só, como que vai funcionar esse baldinho Mega Blaster? Então, vocês, meus corroxos, prestem atenção. Esse é o baldinho dos baldinhos? Não, esse é o baldinho espontâneo. Olha aí. Porque cada participante dessa mesa aqui pode indicar um filme a cada episódio pra ir pro baldinho Mega Blaster. Só que tem uma condição. Esse filme tem que ter sido mencionado em algum momento aqui no episódio e não pode ter sido mencionado por você. Você tem que ir no filme que outra pessoa falou. Entendeu? Rapaz. Então a gente vai no final fazer uma rodada Mega Blaster. Não. Ah, tá. Tem outra condição. Tem que falar na hora. Na hora? Na hora que a pessoa mencionar, você fala Mega Blaster. Isso. Ou então você pode esperar ela terminar o raciocínio, mas assim, não pode esperar chegar no final do episódio e escolher. Você tem um filme que você pode colocar no baldinho Mega Blaster. Então, por exemplo, na hora que você falou The Witch, eu podia falar, eu quero colocar The Witch no baldinho Mega Blaster. Mas calma. É tipo assim, é one shot. Quem falar primeiro? Não. É uma pra cada um de nós. Então, vão ser 4 filmes por episódio. Vão pro baldinho. Só que cada um só pode pôr um. Se eu já botei um, eu já não posso falar mais nada. Qual foi o exemplo que você deu aí? Eu usei o exemplo do The Witch, por exemplo. Eu quero Mega Blaster do The Witch. Não. Uai, como não? Você acabou de falar. Não. Você acabou de mencionar o filme. Né? Engraçadinho. Eu tava só dando um exemplo. Tem que ser espontâneo. Tá bom. Esse filme tem que ser mencionado aqui no episódio e tem que ter sido mencionado por outro participante. Então, assim, eu vou mencionar o The Witch e vou falar, eu quero The Witch. Enfim, todo mundo entendeu o baldinho Mega Blaster? Sim. Entendemos. O ano que vem a gente vai ter o baldinho temático dos aleatórios, o baldinho aberto pra todas as pessoas colocarem os filmes e o baldinho Mega Blaster, que é só para as pessoas que participarem aqui do episódio. Mas é só ano que vem, então, que vai entrar? Não, a partir de agora já pode colocar, mas vai sortear a partir do ano que vem. Tá bom. Ah, então tá. Tá bom. Entendeu? A gente precisa encher o baldinho pra poder sortear, então vamos começar a encher agora. Faz sentido. E é isso, então. Vamos pros assuntos aleatórios. Bora. Pois é. A cisterna precisa de reparos. É função sua, rapaz. Ou você não leu sobre isso lá. Você deve limpar o latão e as engrenagens e limpar os aposentos em seguida. E há muitos outros reparos para serem feitos lá fora. Está me ouvindo, rapaz? Tá, senhor. É sim, senhor. Sim, senhor. Tom, conta pra gente qual o assunto que você trouxe pra gente discutir essa semana. Vamos lá. Uma importante peça teatral de 1938 teve 2 adaptações para o cinema.
lançadas em 1940 e 1944. Essa peça tratava da manipulação psicológica sistemática utilizada pelo personagem principal contra a vítima. O enredo diz respeito a um marido que tenta convencer a sua esposa e outras pessoas de que ela é louca, manipulando pequenos elementos de seu ambiente e, posteriormente, insistindo que ela está errada ou que ela se lembra de coisas incorretamente quando ela aponta tais mudanças nesse ambiente. O nome desse filme é Gaslighting. Olha aí. Olha só. E acabou se tornando uma importante referência sobre abusos psicológicos, principalmente presentes em relacionamentos afetivos, mas que também podem se expandir para relacionamentos interpessoais profissionais, como no filme dessa semana. E é isso o que vamos discutir no meu velho e querido bloco Tonzeira Filosofa. Olha aí, de volta o Tonzeira Filosofa. Eu tinha tanta gente pra mandar beijo quando você falou de abuso. Eu tinha tanta gente pra mandar beijo, mas melhor deixar pra lá. Solta a vinheta, Randy. Aqui na terra tô jogando futebol. Começa o Tonzeira Filosofa aqui no Sessão Aleatória. Já no primeiro lance, Sócrates passa para Platão, Platão para Arquimedes, Arquimedes para Sócrates. Gol! Golaço de Sócrates! Que bonito é. Tonzeira Filosofa! O termo gaslighting é utilizado desde 1960 para descrever a manipulação do sentido de realidade de alguém. Ou seja, o gaslighting é uma forma de abuso psicológico na qual as informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador, ou são simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção ou sanidade. Casos de gaslighting podem variar da simples negação por parte do agressor de que incidentes abusivos e anteriores já ocorreram, até a realização de eventos bizarros pelo próprio abusador com a intenção de desorientar a vítima. Ele acontece quando um dos elementos da relação cria situações em prol do benefício próprio para que o outro sinta insegurança, medo ao extremo e a desestabilização emocional. A história, como conhecemos, está recheado de casos assim, como líderes de entidade, de empresas, políticos e até mesmo ditadores. Pessoas que, através do seu grande poder de persuasão, promovem atos de manipulação para obter algo desejado. Como, por exemplo, o filho da puta que a esse momento já deve ter saído da presidência. Opa! Com ainda o meu maior desejo de que seja de ponta cabeça. Um supervisor pode tentar fazer um profissional com avaliações excelentes acreditar que não tem competência para não conceder uma promoção ou um aumento de salário. Um familiar pode inventar um cenário totalmente diferente para tentar escapar de ter magoado, insultado ou desrespeitado alguém. É muito mais fácil identificar o manipulador nessas situações, pois não há exatamente um envolvimento emocional tão profundo quanto nos relacionamentos afetivos como conhecemos. A pessoa pode até ficar com dúvidas na hora, mas não acreditar totalmente nas mentiras do outro. Infelizmente, os exemplos de gaslighting não estão somente nos livros ou nas telas de cinema. Pelo contrário, é fácil de se deparar com pessoas manipuladoras no dia a dia, em ambientes de trabalho, por exemplo. O gaslighting costuma estar presente também nas relações íntimas, como família, amigos e relacionamentos amorosos. Opa! As mulheres são as mais afetadas, principalmente por conta do machismo e do patriarcado. Segundo a psicóloga Natália Marques, ao portal UOL. Ai, eu amo a Natália Marques! Eu sigo ela no Instagram, ela é incrível. Beijo, Natália! Beijo, Natália. Sigam ela, acho que é Psi Natália Marques no Instagram. Ela disse o seguinte: nesse sistema patriarcal, as mulheres carregam o estigma de loucas, histéricas e exageradas. Muitas vezes, estão simplesmente contestando os homens e não querem seguir as normas e padrões sociais impostos. Fazer as mulheres acreditarem que são loucas as enfraquecem na sociedade. Praticamente uma violência que envolve apenas uma dinâmica de poder. A vítima é, eventualmente, acometida pelo esgotamento psicológico e até depressão, sendo incapaz de perceber a gravidade das atitudes do parceiro abusivo. E agora, então, vejamos alguns exemplinhos sobre como age o gaslightador.
Por exemplo, comecem a prestar atenção. Sempre colocam a culpa na vítima. É comum que as pessoas que cometem gaslighting coloquem a culpa na vítima quando estão questionadas sobre algo. Normalmente eles fazem isso através de frases como você tá ficando louca, você tá fora de controle, e tendem a banalizar situações consideradas sérias, afirmando que a vítima está apenas exagerando, que não tá agindo de maneira sensível ou que não tá refletindo corretamente sobre determinada situação. Outro fator, eles contam e negam mentiras com convicção. Como, por exemplo, frases como eu jamais disse isso é um exemplo muito comum. A pessoa sabe que está ouvindo uma mentira, mas mesmo assim o autor conta com tal convicção e com feições tão convincentes que desse modo, a meio de tantas histórias falsas, a vítima chega a se confundir e não conseguir discernir no final o que é verdade e o que é mentira. Além disso, esses abusadores têm o dom de negar algo que já disseram, mesmo diante de diversas evidências. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que chegou ao cargo de liderança na empresa Terno e Gravata, onde eu e a Marina estava, onde ela fez o seguinte movimento. Você estava errado ao não me convencer de que eu estava errada. Deus do céu, como que pode? 3. Essas pessoas afetam a autoestima da vítima. Diante da confusão mental que vai se formando pouco a pouco, é normal que a pessoa que convive com um abusador passe a ver a sua autoestima diminuindo. Sua autoconfiança se perde, ela passa a acreditar que ela já não é mais capaz de fazer absolutamente nada sozinha e que ela não é boa o suficiente para fazer absolutamente nada. Em casos assim, a pessoa se sente tão insegura em se dizer o que sente para a pessoa que é o abusador, seja ele o marido, o chefe, que a produtividade e o afeto acaba se tornando um problema de tamanho abalo que sofre. 4, eles acabam criando um grande nível de dependência. E a perda da autoestima faz com que a pessoa acabe se tornando dependente, tentando acreditar que algo somente pode ser alcançado justamente com a ajuda do abusador. A pessoa que sofre com gaslighting passa a evitar até mesmo a tomar decisões consideradas simples, por acreditar que não consegue fazer algo de maneira satisfatória ou que possa ser capaz de imprimir um pensamento razoável. É comum que a pessoa comece a se apegar cada vez mais ao parceiro abusivo e crie um vínculo de difícil rompimento. O 5º fator é que o abusador constantemente acaba usando pessoas próximas como munição. Não é necessariamente um acordo, mas quem pratica gaslighting geralmente usa pessoas próximas da vítima para desestabilizar sua confiança. Fulana é louca. Por exemplo, no caso dos filhos, podem dizer que a pessoa não é boa o suficiente, como o pai ou a mãe, que não faz nada certo, ou que vive cometendo erros, por exemplo. É sempre a culpa do seu pai, é sempre culpa da sua mãe, eles são assim mesmo. O mesmo pode ocorrer com vínculos familiares ou amigos. Lembra que você tem aquele seu grande melhor amigo que sempre critica o amigo do amigo. Os casos que eu mais vejo, assim, que eu mais tenho referência é do fulana é louca. Principalmente quando fala de ex. É, o cara fala assim, a fulana é louca. Não sei o que. Eu falei, aí você olha e fala assim, minha filha, você é a próxima louca, você sabe, né? É só você terminar que você é a próxima louca. É. De acordo com psicólogos, o primeiro passo para se proteger do gaslighting é começar a perceber alguns sintomas. Também é necessário prestar atenção se dúvidas, medos e maus sentimentos passam a fazer parte do seu dia a dia com mais frequência quando você está em contato com determinada pessoa. Como, por exemplo, medo de falhar ao agir sozinha. Não se sentir feliz mesmo sabendo que as coisas estão andando, aparentemente, bem. Estar sempre se desculpando ao companheiro, estar constantemente justificando as ações dele para os amigos e a família, isso é um clássico. Nossa. Começar a mentir para si mesma, para amigos e famílias de que tá tudo bem, criando uma falsa ilusão. Passar a esconder a informação da relação dos demais para não ter que precisar se explicar. Se questionar se realmente é suficientemente boa no que faz. Se sentir confusa com dúvidas sobre si a todo momento. E também duvidar das suas próprias opiniões. Um segundo passo é se aproximar de pessoas importantes e conversar sobre as dúvidas e os sentimentos. Perguntar a opinião das outras pessoas. Caso seja necessário, psicólogos ainda indicam o acompanhamento terapêutico da relação. Isso porque, com o passar do tempo, se a vítima do gaslighting não procurar ajuda, pode acabar enfrentando situações difíceis como a ansiedade, o pânico, o medo e a depressão. Assim que as incertezas surgirem, a pessoa que mentiu deve ser questionada. Ou seja, a gente está falando aqui de como a gente consegue combater o gaslighting ou o abusador. No entanto, a melhor maneira de se fazer na hora de enfrentar o abusador é fazer sem
agressividade, por mais que você esteja com raiva. Ora, por quê? Essa postura pode fazer com que o mentiroso tenha que elaborar desculpas cada vez mais esdrúxulas. E os questionamentos devem ser feitos em um tom tranquilo, determinado, para você poder controlar a situação, ao invés de aprofundar o sentimento de dependência. Caso a pessoa insista em mentir e não assumir o seu comportamento, a investigação pode ganhar um tom mais firme. Quem pratica gaslighting não consegue lidar com pessoas assertivas e seguras de si. Porque eles têm um faro muito bom para conseguir saber quem são as pessoas sensíveis a um tipo de abuso. Eles sabem quem são a vítima, né? Ele sabe escolher a vítima. Ele não vai escolher alguém que é forte, alguém que é... Aí a mulher que é forte, né? A mulher que não atura isso, não sei o quê. Ah, ela é mal amada. Ah, ela corta já de cara. Ah, isso é falta de homem. Ah, isso aí... Gente, não tem nada pior do que... Não tem nada mais feio do que macho... Como é que chama aquele macho? Boy lixo. Boy lixo que... Com as desculpas, sou rapado. Na minha vida eu tive um boy lixo tóxico. Quem nunca teve, né, gente? Vamos combinar. Quando terminou o relacionamento, eu falava que ele era o rei do ado. Do ado? Rei do quê? Do ado. Porque sempre acontecia uma tragédia com ele... E ele era atropelado, eletrocutado, ele era espancado. Ele era sempre... Que isso, gente? Já ele chegou a falar que tinha sido eletrocutado porque tava chovendo, ele foi mexendo sei lá onde, e aí tomou um choque, mas que eu não precisava ir lá ver ele não, que a mãe dele tava cuidando dele. Eu falei, então tá bom, então vai tomar no cu. Inferno. Ué, que ele isso, era gente? um coitado. Ele era um coitado, mas assim, e era sempre uma tragédia, entendeu? Ele foi atropelado, e quem atropelou foi não sei quem, que eu conhecia. Então, só que eu morava em outra cidade, e eu não tinha condição de ir pra lá, tipo, do nada, a qualquer momento, e era sempre uma tragédia quando eu não ia pra lá, entendeu? Era sempre... Ele se vitimizava à distância. Ele vitimizava porque ele sabia que eu não ia poder ir lá pra conferir na hora o que tinha acontecido, entendeu? E até eu poder ir, já teria, entre aspas, recuperado. Olha aí o ado aí. O ado. Ele era o rei do ado. Ele era zoado. Era. Portanto, confie no seu posicionamento e não permita que um mentiroso desconverse ou fantasie cenários não condizentes com a realidade. Se necessário, converse com outros indivíduos para ter provas do comportamento dele. Se você for alguém que está observando alguém passar por uma situação de relacionamento de abuso, também não tenha um comportamento de enfrentamento da situação e nem tome para si a responsabilidade de resolver determinadas situações. Neste determinado momento, o mais importante é você conseguir acolher a pessoa que está se sentindo abusada e sem autoestima e tentar devolver ou rememorar aquilo que a pessoa tem de melhor para que, aos poucos, ela comece a contornar a sua situação. E é isso, meu Deus. E, gente, nem sempre a pessoa tá aberta a escutar, entendeu? Enquanto você tá no relacionamento... Nem sempre, não é nem que ela não tá aberta, é que às vezes não adianta falar, entendeu? Não é palavras que vai conseguir convencer a pessoa da situação. É um lance de muita paciência. Eu já cansei de ver pessoas incríveis, assim, mulheres maravilhosas presas em relacionamento merdas, com pessoas merdas, porque elas não conseguem sair. Não é nem o relacionamento que eles falam relacionamento abusivo físico. Não é abuso físico, mas o gaslighting, ele é um abuso psicológico. Né? Então, não deixa de ser abuso. Mas, o fulano pelo menos nunca me bateu. Eu falei, meu filho, não tinha que ser pelo menos, não te bater. É a obrigação. Não, É justamente pelo fato dele não ser físico, que ele não é visível, que ele acaba se perdurando por muito tempo. E a pessoa é tóxica porque as outras pessoas a veem como uma pessoa incrível. Mas ninguém vê o tanto que essa pessoa incrível faz mal pra você, porque aí você tá exagerando, você entendeu errado. Olha, cansei de ver mulher incrível em relacionamento merda, mas paciência. Bad Vibes Cast? Show! Então vamos pro próximo assunto aleatório. Que Netuno leve a sua alma, Winslow! Ouça! Ouça! Tritão! Ouça! Ui! Invoque nosso pai, o rei dos mares, e que ele se erga das profundezas, destilando sua fúria nas ondas escuras repletas
de espuma salgada para reprimir essa boca jovem com lodo pungente para sufocá-la e inflar seus órgãos até que fiquem azuis e inchados com água salobra e não possam mais gritar. Dudu, qual que é o seu assunto aleatório? Eu vou falar da personagem oculta que aparecia de vez em quando no filme, que é a sereia. Olha aí, A gente não Ariel. sabe se é uma imaginação do personagem principal ou se faz parte ali do filme. A sereia ou sirena é uma figura da mitologia presente em lendas que serviram para personificar aspectos do mar ou os perigos que ele representa. E é claro que vai botar um perigo, vai botar o quê? Metade mulher. Pois é. E quase todos os povos que dependiam do mar para se alimentar ou sobreviver tinham alguma representação feminina que enfeitiça os homens até se afogarem. Claro, a culpa é das mulheres. A palavra da língua portuguesa sereia, ela tem equivalentes no grego antigo, seiren. E a palavra sirena tem o equivalente de seirina, nome de um ser mitológico. E no português, os equivalentes masculinos da sereia são chamados tritões. Só que na mitologia antiga, o tritão era filho do Netuno. Não é relacionado à sereia, assim, não é o masculino de sereia. Mas no português a gente transformou os tritões em sereios. Então, eu sempre falei sereio. Eu também. Eu acho que não tem errado falar sereio, não. Gente, existe um bebê sereia. Um bebê sereia? É, um bebê que nasceu com as perninhas coladas, assim, uma na outra. Ai, que Aí foi chamado de bebê sereia. Cara, coitado, Marina, pelo amor de Deus, bota um Eu desenho botei aí. sereia no Google pra ver foto. Aí tá metade Ariel, cabelo vermelho, metade Ariel negra, foda, incrível, que vai sair Isso. agora. E aí esse bebê, com as pernas coladas. Caraca, velho. Ó, a mitologia grega foi a que mais colaborou com o imaginário ocidental. E aí, em 1100 a.C., criaram não só as sereias, como as sirenas. As sirenas são mulheres pássaros que causavam naufrágios ao distrair os marinheiros com a voz. Olha aí. E as mesma coisa da mulheres sereia, né? peixe eram as sereias. Nunca se apaixonavam por humanos e afogavam os marinheiros. Todos tinham essa coisa de cantar mesmo, né? De cantar e aí vai Isso. atrair. Quando chegava perto, foga! Ah! E as duas, as sirenas e as sereias, eram filhas do deus rio Aquilo. Olha só Aquilo. Aquilo. Aí você fala Aquilo. Aquilo. Criadas para serem amigas de Perséfone, a filha de Zeus Olha e aí. Deméter. A gente já falou dessa galera aqui antes. E olha só, tal como as arpias, habitavam rochedos entre a ilha de Capri e a costa da Itália. Eram tão lindas e cantavam com tanta doçura que atraíam os tripulantes dos navios que passavam por ali. E aí faziam os navios colidirem com os rochedos e afundarem. Não tinha farol naquela época. Olha aí. Não tinha farol. O Odisseu, que é aquele personagem da Odisseia de Homero, conseguiu salvar-se porque ele colocou cera nos ouvidos dos marinheiros dele e amarrou-se ao mastro do seu navio para poder ouvi-las sem se aproximar. Olha aí, esperto, hein? Estratégia. E aí, então, as sereias representam na cultura contemporânea o sexo e a sensualidade. Claro, né? A gente viu o Robert Pattinson lá brincando com a sereia. Então, eu não vi essa parte, não. Ele faz isso várias vezes. Você não perdeu muita coisa, vai. Vamos dizer assim, que, né? Não é uma cena bonita, assim, mas faz parte do incômodo que o filme quer causar. Mas na Grécia Antiga, esses seres que atacaram o Odisseu eram, na verdade, relatados como as sereias que ofenderam a deusa Afrodite e foram viver numa ilha isolada. Se assemelham às arpias, mas possuem penas negras e uma linda voz e uma beleza única. As sereias citadas na literatura clássica são a Psione, controladora de mentes, a Telxépia, cantora que enfeitiça, a Ligeia, que tem doce sonoridade, e tem algumas outras aqui, a Glaupe, a Leucósia e a Partênope. Meu Deus do céu. Os A nomes sereia são pode ser maravilhosos. bonita, mas o nome espanta. Então, na Idade Média é que eles começaram a descrever as sereias com cauda de peixe, descritas pelo monge da abadia de Malmesbury, em torno de 680 d.C. E aí, esses seres vão significar, lógico, para o cristianismo, pecado, vaidade e luxúria. As sereias dos bestiários e outros manuscritos medievais desempenhavam as funções básicas de mostrar a bondade e a riqueza
da criação de Deus, personificar os pecados mortais, as tentações da carne e a vaidade como o pecado corporificado da beleza, do espelho e do pente, os inseparáveis objetos característicos da imagem das sereias. Então, olha só, eles arrumaram um jeito de aterrorizar as pessoas e transformar os marinheiros em pecadores, né? Ah, você vai pro mar, vai pecar, não sei o que, tem sereia lá, não sei o que, você vai ser atraído. Então, a igreja controlando aí todos os mecanismos aí de... Ah, sim. Nunca ouvimos falar disso, né, gente? E sempre pelo medo, né? O controle sempre pelo medo. Mas temos sereia também nas outras culturas. Olha só, no Oriente Médio, a primeira referência das sereias vem da Assíria, 1000 a.C. A deusa Síria do céu, do mar, da chuva e da vegetação, também cultuada pelos romanos como Dea Síria. Deusa poderosa com atributos muito complexos. Ela podia ter várias representações. Como deusa celeste, ela surgia cercada de águias viajando sobre as nuvens. Como regente do mar, ela poderia ser uma deusa serpente ou peixe. Ela podia ser ainda a essência fertilizadora da chuva, com água vindo das nuvens e das estrelas. Na cultura africana, nós temos também as sereias reverenciadas e temidas. Tem a Mami Wata, que é ao mesmo tempo... é o Mami Wata, é um homem, um sereio. Olha aí. É um sereio. É ao mesmo tempo belo, protetor, sedutor e perigoso, o espírito da água, Mami Wata. Está entre parênteses mãe água, mas é o espírito, celebrado em grande parte da África e do Atlântico africano. Mami Wata é frequentemente tratado como uma sereia, um encantador de serpentes ou uma combinação de ambos. Então pode ser um homem ou uma mulher aqui, ele é meio andrógeno. Tem a Kianda, sereia angolana, deusa das águas da mitologia angolana, tradicionalmente venerada pelas oferendas. Pepetela, um dos expoentes máximos da literatura em Angola, tem um livro intitulado O Silêncio da Kianda. Na África Austral tem os Mondal, o espírito da água, na forma de uma cobra que vive em corpos de água. Deus do céu. E aí ele tem um tremendo poder responsável pelo dinheiro e pela abundância. Olha isso, que loucura. E no Zimbábue são retratados como criaturas maliciosas que gostam de puxar banhistas ou nadadores sob as ondas até a morte. Na Europa, um personagem do folclore europeu, representado pelo ser metade mulher e metade peixe ou serpente, é a Melusina. E em alguns contos ela é até retratada tendo até 2 caudas, asas e coroa. 2 caudas? Mas peraí, 2 caudas tipo 2 pernas? Tipo 2 pernas, mas 2 caudas. Procura Melusina aí, Deus. M-L-U-S-I-N-A. Olha aí, é mesmo, parece 2 tentáculos. Principalmente na mitologia francesa. Cruz. No folclore britânico tem a Cornualha, uma sereia esculpida na lateral de um banco datado do século XV. É o conto de uma sereia que se apaixonou por um rapaz e o atraiu para o mar. Na Rússia tem a Russalka, mulheres jovens que se afogavam. Olha, eram mulheres que se afogavam em rios ou lagos e buscavam a destruição de homens como uma espécie de reparação, desejo de vingança por violência sofrida na vida. Olha aí, não culpo não. Não, de forma alguma. Eu já falei, os homens pegam o boi, que as mulheres querem igualdade. Porque o dia que as mulheres quiserem vingança... Exato. Pois é, não, tá doido. Na mitologia japonesa, em homenagem ao Shi, as sereias são chamadas de... Shireia. Shireia, pronto. Foi a Marina que falou hoje. Ningyo. E as 2 histórias mais conhecidas de Ningyo são a de Amabie e a de Yaobikuni. A palavra Ningyo, formado pelo kanji nin, pessoa, e gyo, peixe, é traduzido como sereia. Gente, até a sereia japonesa é geisha. Eu tô olhando aqui, as Ningyo, é tudo geisha. Tem umas que são bizarras, assim, uns desenhos. Mas tem uns desenhos que elas são metade peixe e metade geisha. Mas elas possuem dedos longos, garras afiadas e brilhantes, escamas douradas. Elas podem variar de tamanho, entre o tamanho de uma criança a um adulto. As cabeças foram por vezes escritas como sendo deformadas, possuidores de chifres ou dentes proeminentes. E tem outras versões que elas são com uma forma mais familiar, que é das sereias ocidentais, mas com aparência sinistra e meio demoníaca. Tem umas bizarras aqui mesmo, tô botando no grupo dos aleatórios. Isso, segundo a lenda japonesa, são capazes de emitir um canto agradável, como uma canção de um pássaro ou o doce som de uma flauta.
Só que ao contrário das sereias das lendas do Atlântico e do Mediterrâneo, o maningue do Pacífico e do Mar do Japão são uma criatura horrível, sendo considerada como um pesadelo surreal ao invés de uma mulher sedutora. Porém, acredita-se que a carne de um maningue pode conceder a imortalidade e suas lágrimas transformam-se em pérolas quando consumidas. O bingo aí do Sessão Aleatória tem um dorama que a personagem principal ela é uma sereia e ela chora pérolas. Olha aí! E ela ela faz dinheiro assim, sabe? Ela não precisa trabalhar, ela só assiste um dorama. No dorama, ela assiste um dorama e chora. E aí ela chora com um saquinho de plástico no rosto, assim, pra catar as pérolas que estão caindo. É, o dorama. Cara, onde isso vai parar, cara? No dorama inundando nossas vidas. É muito bom, pra quem quiser assistir, chama Lenda do Mar Azul. Na Oceania, tem nas Ilhas Guam a Sirena, uma sereia lendária de Guam, que é o conto de uma jovem que viveu em Agana, que adorava nadar. Foi amaldiçoada pela mãe a virar peixe. Entretanto, a avó interveio e a transformação só funcionou pela metade. E aí ela se tornou protetora dos marinheiros. Olha aí, na Oceania é bonitinho. Olha aí. E tem no folclore brasileiro a nossa querida Mãe d'Água. Iara. A Iara. E é uma linda sereia que vive no rio Amazonas. Na Bahia, as sereias também podem representar os orixás das sobrevivências de crenças africanas. No caso, Iemanjá e Oxum são sereias também. Olha aí. Por último aqui eu vou falar da sereia da Furna do Diamante, que é no litoral do Rio Grande do Sul, mais precisamente na praia de Torres. Existe lá uma lenda que uma sereia protege um esconderijo repleto de diamantes e pedras preciosas. E aí, conforme a lenda, essa sereia ela aparece na entrada de uma gruta sempre na meia-noite de toda sexta-feira de lua cheia. Nossa senhora, que específico. Começou. Essa aí entra naquela profecia, ó. É a sereia que vai aparecer na sexta-feira, meia-noite. Toda sexta-feira de lua cheia. Aí se alguém tiver a sorte de ver essa sereia e presenteá-la com um pente, sem nada falar com ela, sem nada perguntar, vai descobrir onde está enterrado esse tesouro. É só dar um pente pra ela. Só dar um pente, mas Ih, Marcelo, você tem pente? Você tem que comprar. Eu tenho, todo careca tem um pente. Tem pente. O importante é acreditar. O importante é acreditar. E esse foi o meu assunto da semana. Muito bem, falamos então aí de todas as sereias, das lindas e das feias. E eu queria só falar que eu coloquei aqui no Grupos Aleatórios a foto da Iara, Mãe d'Água, né? Até ela tem aquela pintura indígena brasileira super bonita nos desenhos que eu achei aqui, então eu achei isso legal. Nossa Iara. Bom, então obrigada, Dudu, por esse tema incrível e vamos pro próximo assunto aleatório. Eu tô cansado da sua conversa mole e essa pose de Capitão Ahab. Você parece uma paródia ridícula, mandando e distribuindo ordens como um diretor de colégio, enquanto fica transformando essa estação em um boteco do diabo. É tudo papo furado. Sua perna, sua vida no mar, tudo isso. E olha, se eu ouvir mais uma mentira saindo dessa sua boca fedida, pestilenta, cheia de dentes podres. Seu desgraçado. Cala essa boca que eu ainda não acabei! Marcelo, a gente aqui tem uma, né, a gente parou com esse negócio de deixar o convidado pro final, porque afinal não é mais convidado, né? Já teve aqui 3 vezes e tudo mais, não é convidado, então você pode ser um dos primeiros. Porém, você me pediu pra deixar o seu assunto pro final, porque existe uma reparação histórica a ser feita, é isso? Na verdade, no episódio 87 do Um Tira da Pesada, tivemos o bloco do senhor Tonzeira, que é o Tonzeira Debate. E eu gostaria de completar aqui e pedir ao Randy para criar a vinheta do Tonzeira Debate e o Cello completa. Maravilha! Porque eu vim aqui hoje falar de benefícios de ser careca. Maravilha! Então eu queria fazer aqui o meu novo bloco, que é o Tonzeira Debate e o Marcelo Rebate. Excelente. Tonzeira Debate, Marcelo Rebate. Na
Na minha abertura, eu perguntei ao Dudu qual era o maior medo que o Tonzeira tinha. Ah, eu esqueci desse medo de ficar careca dele. E relembrando aí esse episódio 87, o Tonzeira disse que tem um medo muito grande de ficar careca. Então, até o final da minha explanação aqui, nós vamos voltar a falar exatamente do medo do Tonzeira sobre ficar careca. Mas eu fiz aqui uma pesquisa no Google, e se vocês, queridos aleatórios, digitarem no Google a palavra careca somada à palavra benefícios, irão apresentar diversos sites trazendo informações a respeito. E eu pensei 2 aqui. Um que diz que ser careca pode render benefícios sociais e de saúde, dizem Olha aí! Aí está aqui, dizendo que a calvície influencia, entre parênteses, para melhor, no jeito que a sociedade vê o homem. E ainda pode ajudar a evitar uma doença séria. Olha aí, Tonzeira, vem comigo nessa viagem aqui, por favor, vamos lá. Bruce Willis, The Rock, Jason Statham. O que esses caras têm em comum, além de fazerem muitos filmes de ação? Faltou o Terry Crews aí, hein? O Terry Crews, boa. É que o Terry Crews faz tanto filme de ação, ele faz mais comédia, mas também tá no pacote. Faz também. Eles são todos carecas e são muito estilosos. Mas além do estilo, ser careca também pode trazer uma suma de série de benefícios ao homem. Como o Tonzeira disse, por volta dos 35 anos, cerca de 45% dos homens têm perda de cabelo ou afinamento, como disse o Tonzeira. Perceptível, aumentando para 65% aos 60 anos. E aí eu quero dizer que eu tenho 45 anos e eu tenho 0 cabelo, 0. Mas essa parcela pode se gabar de ser vista como mais madura, inteligente, educada e honesta em comparação com os cabeludos em geral. Olha aí! É o que diz a ciência, não sou eu que tô dizendo, é a ciência que tô dizendo. Eu tenho careca que eu gosto. Um só? Como assim? Não tem. Como assim? Na cara do Marcelo. Na lata? Não, sem mas eu falei só? do Marcelo quando chegou, mas eu lembrei de um ator careca que eu gosto. Aqui, você viu que o condutor falou que você não gosta de careca? Pois é. Não, você falou que mas eu fui defendida pelo André. Falei, como assim a Marina não gosta de careca se ela tem até um amigo que é ela careca? Ela suporta. Gente, isso ela não... tolera. Gente, meu pai é careca, toda a minha família vai ficar careca. Eu só não sou careca porque eu sou mulher. Essa é a única razão pela qual eu não sou careca. Ter um amigo careca não é parâmetro pra você não gostar de careca. Então eu falar isso. Exatamente. Tem amigos você que escolheu são, nascer na família do seu pai. É, se nasceu na minha família, Você do meu escolheu pai e da nascer minha na mãe. família do seu pai porque seu pai era careca. Meu irmão tá fudido, porque foi dos dois lados vai ser careca, então vai ser muito careca. Eu não tenho nada contra carecas, tenho até amigos que são, né? Não vale essa frase, tá, cara? É bem problemática essa frase. A Universidade de Barry, na Flórida, depois eu pergunto, vou ver se existe mesmo essa universidade aqui, ou se não é história que colocaram, mas tá bom. A Universidade de Barry, na Flórida, estuda por que a calvície nunca deixou de existir, mesmo sendo considerada há muitas gerações um traço estético e social negativo, como disse o Tonzeira no episódio 87, no Tonzeira Debate. A resposta para os cientistas é esse caráter não ameaçador da careca. Assim, ninguém se sente ameaçado por uma careca, né? Você fica com medo de uma careca? Você não fica com medo de uma careca. Não. Os pesquisadores pediram que pessoas avaliassem um grupo de homens em termos de atratividade física, agressividade, apaziguamento e maturidade social, que é uma mistura de honestidade, inteligência e status. Os resultados mostraram que os homens calvos, embora menos atraentes, realmente, né, confirmo que nós somos menos atraentes, pontuaram muito bem no último quesito. Daí a característica de ter sido passada adiante ao longo das gerações. É o motivo para você abandonar aquele remédio para calvície. E aí, combatendo o câncer. Ficar careca também pode trazer benefícios para a saúde do homem. Um estudo realizado em 2010 constatou que os homens que ficam calvos, ainda jovens, têm 45% menos probabilidade de serem vítimas de câncer de próstata. Olha aí, eu tô livre disso, né? Porque eu fiquei careca com 30 e poucos. Segundo os cientistas da Universidade de Washington School of Medicine em Seattle, a perda de cabelo pode alterar níveis de testosterona. O hormônio pode acelerar o crescimento de alguns tumores, mas a pesquisa sugere que estar exposto a altos níveis de testosterona ainda na juventude, como no caso de quem toma remédios para a calvície, pode realmente ajudar a proteger contra a doença. Mas não contente com isso, eu fui buscar melhores ainda, mais benefícios de ser careca para convencer o Tonzeira a entrar no time. Nós carecas crescemos ouvindo essas piadinhas infames dos nossos amigos e colegas. O que eles não sabem é que, tirando a parte do bullying, a calvície oferece diversos benefícios
Entre eles, um estudo acabou de demonstrar que os carecas de cabeça raspada são classificados como mais dominantes do que os cabeludos. Olha aí o macho dominante chegando. Que coisa boa. A revista Social Psychology and Personality Science traz um levantamento de estudos que mostram que a relação entre a falta de cabelos e a personalidade masculina tem estudos que sugerem que a escolha de um homem em raspar a cabeça influencia a percepção deles pelas outras pessoas. O estudo diz que os carecas são classificados como mais confiantes que os cabeludos. Afinal de contas, né, cara, pra tirar isso, sair na rua com esse negócio brilhando no meio do sol, você tem que ter confiança, né? Você tem que ter um pouco de moral. Senão, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, vamos ser sinceros, né? Tem que ter coragem. Pra meter a peruca, então, puta que pariu. Aí tem alguns benefícios, né? Poupamos água e dinheiro com produtos para o cabelo. Isso é raro, claro, né, cara? Tipo assim, a gente não gasta. Tenho certeza que o Tom, com essa cabeleira que ele tem uma prateleira dentro do banheiro dele que é de ladrilho preto e branco, cheio de produto pra cabelo. Acorda mais cedo pra poder preparar o cabelo, aquela coisa toda, certo, Tom? Confere. Então, dinheiro gasto. Simplesmente dinheiro gasto. Eu não tenho esse problema, né? Eu não gasto dinheiro nem com água e nem com produto pra cabelo. Aí, não, nós carecas... Mas você tem que pelo menos lavar a cabeça, Marcelo. Não, peraí. Eu gasto bem menos. Você ficou careca que você parou de tomar banho. Eu lavo a cabeça, mas eu preciso Ou basicamente... Ou você toma banho só do pescoço pra baixo. Eu lavo a cabeça, mas eu preciso basicamente de um conta-gotas com 5 gotinhas pra lavar a cabeça. Ah, tá bom. Lencinho umedecido. Mas, desde que eu quebrei a mão, era muito difícil com a mão quebrada você lavar o cabelo, né? Olha aí. Eu mais já uma quebrei o vantagem braço pro careca. também, é difícil mesmo. Eu, se eu quebrar os braços, posso ficar tranquilo. Aí, eu parei de lavar o cabelo, sabia? Olha aí. Tá entrando na vibe. Até o final da minha explanação aqui, você vai entrar no time. Aí eu vou mandar um abraço pro Gil, meu barbeiro. Ele ficou surpreso quando eu falei, Gil, eu não tô mais lavando o cabelo não. Ele falou, caralho, não mudou nada. Tom, enquanto você tá preocupado com o seu cabelo, nós carecas ganhamos mais tempo livre. Você com certeza é um cara que passa horas arrumando o cabelo só pra parecer com aquela cara de que não... Né, só pra não parecer com aquela cara de não penteou. Horas, né? Nós, carecas, a gente já acorda pronto e sai do chuveiro preparado pro que for. Com isso, a gente economiza tempo, a ser gasto na cama, até levantando mais cedo. Na verdade, Tom, enquanto você arruma o seu topete, tem um careca sendo promovido na sua empresa. Não tenha dúvida disso. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Perca cabelo enquanto eles trabalham. Outro argumento fortíssimo aqui. Os seus concorrentes em beleza são bem restritos. Sabe por quê? Se você pedir pra alguém dizerem o nome de um cara sexy, deve vir uma lista com nomes tipo George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Rodrigo Lombardi, Callum Raymond. Agora, peça pra mesma pessoa falar de caras sensuais mais carecas. Provavelmente vai cair em quem? Bruce Willis, Vin Diesel, o Jason Statham, ou seja, claramente são poucas opções, são escassas as opções. Então a concorrência é bem menor pra quem é careca. Verdade. Entendeu? A chance de eu estar entre os top 10 dos carecas mais sexys do mundo é muito grande, cara, porque tem muito pouco careca. Careca sumido, né, Marcelo? Aquele careca que é careca sumido. Outra coisa, Tom, pra você. Carecas têm o desempenho melhor nos esportes. Basta eu falar Michael Jordan, Ronaldo Nazário, Zidane, Usain Bolt, Anderson Silva. O que esses caras têm em comum? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Talvez seja uma questão de aerodinâmica, ou talvez pelo suor sair mais fácil, mas o fato é que todos eles são provas de que os carecas vão bem melhor nos esportes. Isso é verdade. A gente não tem medo de pegar sol, olha aí. Mas, Marcelo, você passa protetor solar na cabeça? Você tem que passar protetor solar na cabeça. Na verdade, essa aqui eu não concordo muito não, eu tenho um pouco de medo de pegar sol. Cara, com roupa eu tenho medo de tomar sol. Caramba, que beleza. Se eu ficasse careca, juro pra você, eu arrancaria a cabeça fora. Se a minha cabeça queimasse... Tom, cuidado. Eu ia arrancar a cabeça fora. Tom, se eu não conseguir convencer você até agora, esse último argumento aqui, com certeza vai fazer você pensar 2 vezes. Você sabe que todo careca é um ponto de referência, cara. Nenhum careca passa despercebido. Tá onde? Tá ali, ó, perto do careca. Onde que tá o lugar ali, ó? Tá vendo? Pega, passou aquele careca, você entra na segunda direita. Nós somos pontos de referência. E pra finalizar o meu assunto, eu hoje, como eu já disse outras vezes, acho que várias vezes eu disse nesse episódio, eu trabalhei bastante, mas eu consegui arrumar um tempo. E eu vou mandar agora, dentro do grupo do PDG, que é o podcast adicionado aqui, irmão aqui, para que depois vocês distribuam aí o grupo do Sessão Aleatória. Eu gastei aqui, eu não gastei, eu investi
alguns minutos do meu tempo de hoje pra pegar uma foto do Tom e transformá-lo num careca. Pra nós vermos. Puta que pariu, mano. Pra gente poder ver como é que o Tom ficaria careca. Não é possível, gente. Então aqui é a foto original que eu acabei de colocar no grupo do PDG. Essa é a foto original do Tom eu vou e a cortar sua a bela graça namorada da foto. ali. Não, tem que estar junto, tem que estar junto. Pode porque deixar, é pra mostrar Tom. como ele vai ficar no futuro. Vai, É o futuro do Tom. Então ele tá aqui belo, né? Eles estão no lugar assim belo. Maravilha. Lindo, né? Sorridentes, né? O Tom com aquele cabelo topete, tudo muito lindo. E o Tom vai ficar desse jeito aqui quando ele entrar pro grupo. Esse é o Tom. Esse é o Tom fazendo o Tom. Vem pro time, Tom. Ai, cara. Você ficou um cara charmoso, um cara confiante, uma barba pesada. Cara, ficou lindo, Tom. Você tá gato, Tom. Você tá muito gato, cara. Vem pro time, meu amigo. Você ficou a cara do Vitor Camejo. Você ficou meio orelhudo, Tom. Do Vitor Camejo. Porque é isso, né, chefia? Se você não tem cabelo, tudo que você tem na cabeça aparece, inclusive as orelhas. Tudo aparece. Mas eu falei sobre isso. Se eu tiver que raspar a cabeça, a barba vai embora pra não parecer que minha cabeça tá ao contrário. Não. E eu vou precisar grampear. Não, Marcelo, faz um sem a barba também, porque pra ele ver como é que vai ficar uma marmota. E eu vou precisar grampear a orelha, porque a minha orelha é um pouquinho pontuda. Não, então, você ficou um cara confiante, sabe? Um cara sem sorridente. Barba vai ficar ridículo, não. Sem barba cara, vai ficar o seu sorriso destaca. Porque assim, se você não tem cabelo, se você tem menos elementos no rosto para as pessoas olharem, entendeu? Então seu sorriso destacou demais, né? Quando muito, tá careca. cara. Muito. Olha o seu sorriso como cresceu, cara. Olha os seus olhos apertadinhos, garotos, cara. Eu queria que os aleatórios aí então olhassem no grupo a foto do Tom quando ele passar pro time. Tom, conta pra mim, o que você aprendeu hoje, Tom? Eu tive uma simulação de calvície. Ai. E você, Dudu, o que você aprendeu? Eu aprendi que as pessoas tóxicas estão aí, tem que acabar isso aí, acabar com esse povo. Puta merda. Marcelo, você aprendeu alguma coisa, além da surpresa do Tom? Aprendeu a pedir vinheta? Você pediu uma vinheta Aprendi a pedir vinheta. Eu criei um bloco meu aqui. Criou um quadro. É o segundo quadro, hein? É o segundo quadro, que eu já criei o ouviu, mas não viu, e agora o Tom debate e o Cello rebate. Mas eu aprendi que a gente pode chamar o Xi de Xireio a partir de agora. Xireio, excelente. Xireio. Então é isso, gente. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Desculpa, André. A bochecha tá doendo. Foi demais. Fim da... Uma importante peça teatral de 1938 teve 2 adaptações do cinema. Ô, Randy, você pode botar essas adaptações aí dele junto lá no mix do final do episódio, tá? Por favor. Marido. Fim da... Personificação. Olha aí o rap no final. Personificar. Bora, Marcelo. Eu também aparecendo aqui, ó. Bora sim! Personificação. Personificação. Bora sim! Personificação. Personificação. Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill. Eu também aparecendo aqui, ó. O filho do Bill, ali a mulher do Bill. Eu também aparecendo aqui, ó. Eu também aparecendo aqui, ó. Fim da sessão.